Graça e paz, amados. Bom dia, bom domingo para você, para sua família. E passando aqui para deixar uma mensagem de reflexão para a sua vida. Atos capítulo 26. Paulo, ele testifica perante o rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo: "Tens permissão para te defenderes, Paulo." Estendo a minha mão em sua defesa, respondeu: "Tenho-me por contente, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouças com paciência. A minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém. Todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio, e se o quisessem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Essa é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que é que se julga coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível. E foi isso o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. Disse eu: "Quem és, Senhor?" Respondeu ele: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me agarraram no templo e procuram matar-me. Alcançando, porém, socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que
o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia sofrer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Paulo, porém, respondeu: "Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Creio que nada disso lhe é estranho, porque isso não passou em lugar qualquer. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa?" "Bem sei que crês." Disse Agripa a Paulo: "Pensas que em tão pouco tempo podes convencer-me a fazer-me cristão?" Respondeu Paulo: "Peço a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas algemas." Dizendo ele isso, levantou-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. Retiraram-se dali e falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem nada fez digno de morte ou de prisão." Então Agripa disse a Festo: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Que palavra poderosa, queridos e amados irmãos. Paulo, o apóstolo, o grande missionário Paulo, foi um cristão, foi um servo do Senhor, que ele foi muito perseguido. Porém, ele também, antes de sua conversão, ele perseguiu os cristãos, conforme ele conta aqui nesta palavra. Paulo, ele já havia sido livrado por Deus por diversas emboscadas, dos judeus para matá-lo, para açoitá-lo. Paulo também foi açoitado. Paulo também, ele foi muito perseguido, conforme lemos aqui. E agora, diante desse texto que lemos, ele estava se defendendo. E nós vemos aqui a causa, o motivo, a razão pela qual Paulo ele estava sendo perseguido. Porque ele pregava Jesus, ele pregava o Evangelho, ele anunciava a esperança de Israel, ele estava anunciando, aleluia, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi açoitado, por isso ele foi preso, foi mantido preso diversas vezes. E nesta ocasião, pelas palavras de Paulo, as autoridades reconheceram, que ele não estava fazendo nada demais. E entendemos que quando se fala ou se prega o Evangelho, em todos os lugares, levanta uma perseguição, levanta uma prisão. Existe um site, Portas Abertas, que fala sobre a perseguição dos cristãos, ou a perseguição à igreja no mundo atual em que estamos vivendo. Muitos cristãos nesta hora estão sendo mortos por pregar e testemunhar Jesus. Muitos cristãos neste momento, neste dia de hoje, estão sendo queimados, estão sendo fuzilados, estão sendo degolados pela causa do Evangelho. Tornando aqui a palavra, Paulo, ele aqui procura se defender, contando o seu testemunho, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo. Ele falou também do que ele fazia aos cristãos. E agora ele fala daquilo que está acontecendo, a maneira
pela qual ele teve um encontro com Jesus. Que encontro maravilhoso! Paulo, ele cita aqui que ele estava, indo com autoridades, com carta para Damasco, e ali ele tem um encontro com Jesus. E ali Jesus, para Paulo. Jesus começa então o processo de libertação na vida de Paulo. Um homem que perseguia a igreja, agora ele se converte ao Evangelho. E Jesus que vai ao encontro dele. Jesus salva Paulo. E essa alegria da salvação, ela é algo maravilhoso, é algo impactante, é algo radical. Paulo, ele já sai dali, cego, vai para um lugar, é levado para um lugar. E todos, que são leitores da Bíblia, conhecem essa parte, que ali, Jesus escolhe Paulo para fazer a obra, para ministrar a palavra aos gentios. Ele passa a ser então vaso escolhido. Então, porque ele teve um encontro com Jesus. Coisa maravilhosa é a gente pregar o Evangelho. Só que tem uma coisa: temos que estar disposto às perseguições, os levantes, os açoites. Aqui no Brasil ainda não se vê tanta perseguição. Existe a perseguição numa outra área pela qual a igreja ela tem sido perseguida. Há um governo que eu não posso citar aqui por ética, para que o meu canal não seja derrubado. Entendemos que há uma perseguição contra a igreja, mas nós estamos aqui para falar de Jesus a todos. Este Evangelho, ele adentrou em nós. E se ele adentrou em nós, precisamos fazer a diferença, assim como Paulo ele fez. Que Deus possa te abençoar nesse domingo com essa palavra. Compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem, e eu tenho certeza que você vai estar salvando vidas, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.